Eu só quis dar boa tarde para a gente não perder o embalo. E, de alguma maneira, eu vou começando a conversar um pouquinho, rapidinho, apresentando o tema da mesa, que a gente meio intitulou de mídias, sexo, mentiras e mídias sociais, que seria uma proposta de reflexão sobre o impacto das telas, não apenas no cotidiano, de uma maneira assim, mais generalista, mas um pouco nas relações pessoais, sobretudo na relação do afeto, quer dizer, na busca do outro para me amar, quer dizer, como eu faço agora que não tem mais bar, né? Eu fico no Tinder, né? Não tem mais o Tinder analógico, né? Então, quer dizer, não apenas nessa medida do namoro, mas também do afeto, da busca de amizade, das construções, né, de relação mais pessoal. Então, vai ser um prazer enorme, Maria, conversar com duas pessoas extremamente queridas e que estão se colocando no debate social, né, de uma forma moderna e cada vez mais nos trazendo luz para esse momento que o Sérgio Rodrigues, hoje, na mesa anterior, disse que não era em nada aliado das relações, era o nosso maior inimigo. Então, para a gente ver um pouco que perspectivas novas temos, eu queria convidar a Maria Homem, por favor, psicanalista, palestrante, pós-graduada em psicanálise e estética pela Universidade de Paris, por favor, uma daquelas duas, e também pós-graduada em filosofia pela USP, né? E vai dar mate com o nosso querido Francisco, meu amigo, amado, autor, ensaísta, apresentador do Papo de Segunda, autor de alguns livros formidáveis sobre o cotidiano, o banal, e também sobre lutas políticas, como o recente Diálogos Possíveis, né? que é um livro muito importante também sobre lutas identitárias. Quer dizer, ele está pensando tudo isso que está acontecendo na hora em que isso está acontecendo. Então, eu acho que a conversa vai ser muito proveitosa, particularmente porque será mediada pela escritora, jornalista e doutora em Cultura e Comunicação e Contemporaneidade pela UFRJ, a Cristiane Costa. Bom, obrigada, Isa, pelo convite aqui e por fazer essa mesa, que será um prazer enorme. A gente está vendo a repercussão que ela tem. Eu vou conversar com Maria e Francisco por uns 40 minutos, depois eu vou abrir para perguntas da plateia. Então, vocês podem ir pensando em questões relativas a esse tema. Eu fiquei na dúvida se eu começava com uma pergunta mais cabeça ou se eu começava com uma pergunta muito íntima, que é saber se, por acaso, vocês já entraram em algum dating site, algum site de paquera ou aplicativo. Eu estou casado desde que eu nasci. Então, boa tarde, né? Eu comi um tutu agora, gente. Eu estou meio... Eu sou de família mineira, né? Então, eu chego aqui e me sinto em casa. Obrigado por vocês terem vindo. Prazer conversar com a Maria, com a Cris. A Cris eu conheço de longa data também. Eu nunca frequentei um site desse, assim. Desde logo, eu poderia dizer uma palavra, assim. Eu acho que, como observador, o que eu noto é que não há dúvida alguma de que o mundo da web se tornou... Aliás, não só não há dúvidas, né? Há pesquisas nesse sentido, assim. Não sei se já tiveram a oportunidade de ver alguns gráficos que mostram o quanto os espaços de encontro de casais foi mudando historicamente.
As pessoas costumavam se conhecer e formar casais nos ambientes da escola, da família, do trabalho, e desde o advento da internet e das redes sociais, hoje em dia, 60% dos casais que se formam no ambiente da internet, né? Então, a internet é, sem dúvida alguma, um novo grande ponto de encontro, onde as pessoas se conhecem, né? Mas eu vi outro dia uma propaganda de um site assim, de relacionamentos, porque a maioria desses apps que existem, salvo engano, vocês podem me dizer, os eventuais usuários aqui, são apps de relacionamentos breves ou brevíssimos, né? É uma coisa Tinder, Grindr da vida, né? Mas tem uns que são apps assim de relacionamentos propriamente. E aí esse é o ponto que eu queria chegar, assim. E na propaganda o aplicativo prometia entregar ao usuário um match perfeito. E isso era feito da seguinte maneira: cada usuário se submetia a um longo questionário. Eu, por curiosidade mesmo, viu? Você fala isso, parece... Sei. Fala mais, Francisco, tá bom. Eu vi e as perguntas são todas perguntas assim: qual é o seu filme favorito? Qual é o seu compositor favorito? Qual é o seu livro favorito? São todas perguntas da ordem assim, de preferências conscientes e muito superficiais, né? E eu tenho para mim, né, Maria? Seria interessante até te ouvir, assim. Eu sou muito cético quanto a partir de um questionário dessa natureza, um aplicativo de relacionamento entregar a alguém aquilo que seria o seu objeto de desejo, assim, o seu par perfeito, porque eu tenho para mim que isso aí obedece a uma outra lógica, que tem pouco ou nada a ver com o seu filme favorito, o seu time de futebol, etc. e tal. Tem muito mais a ver com a sua fantasia inconsciente, tal como você a formou pela sua história pessoal, né? Eu lembro de um texto do Freud, que é um texto muito inteligente. Hoje soa um pouco estranho assim ao espírito do nosso tempo, como muita coisa do Freud, pelas questões de gênero e tal. Mas nesse é a introdução ao narcisismo, ou narcisismo, uma introdução, dependendo da tradução, que o Freud diz o seguinte, que um homem só pode amar alguém, escolher alguém como objeto amoroso, segundo dois modelos. Ou bem ele vai amar a sua mãe, ou bem ele vai amar a si mesmo, né? Ou seja, ou bem ele vai amar na vida adulta um sujeito que representa para ele as condições em que ele foi amado na infância e que ele vai procurar reproduzir, né, recuperar aquele amor da infância, representado pela mãe, ou bem ele vai se orientar por um amor narcisista, assim, e vai procurar alguém que corresponda ao seu ideal do eu. Nada disso tem a ver com o questionário qual é o seu filme favorito, né? Então, eu tenho um certo ceticismo em relação a essas novas tecnologias, lá onde elas prometem promover encontros perfeitos. Mas sabe que eu já entrei nesse site aí que você está falando? Por curiosidade pesquisadora também, científica, né? Antropológica. Eu também queria ver, porque era muito curiosa, a partir desse questionário, que leva 1 hora para preencher, porque ele pergunta a mesma coisa para ver se você cai em contradição, feito por um psicólogo mesmo americano, que ele criou, e o que mais me interessava ali é que o algoritmo ia escolher. Você não fica escolhendo as pessoas, bonitinho, não vou falar com esse. Não, é o algoritmo que indica com quem você vai falar. E o algoritmo da Netflix até os filmes que eu gosto, cara, isso não vai dar certo, né? Mas é muito interessante como a gente está deixando até a escolha amorosa, hoje em dia, na mão do algoritmo e do computador. Mas você acha? Você vai deixar a Maria escapar? A Maria vai escapar a pergunta dos aplicativos? Não.
Tá funcionando? Tá, né? Gente, boa tarde, então. Obrigada do convite, obrigada da presença. Vocês viram que tinha uma fila lá fora também, não é? Então, assim, que bom que a literatura e a cultura, numa semana como esta, ainda sobrevivem. Então, primeira coisa, eu queria deixar marcada a minha alegria de estar aqui e nessa companhia. E que cidade bonita, né? Eu vim aqui jovem, nem lembro quando, achei maravilhosa, eu não lembrava assim, dessa chapada, que tem aqui essa conexão com a natureza, com a história, né? Mas eu não vou escapar. Mas, antes, eu vou só fazer uma observação, veja como os tempos mudaram. Você estava na dúvida se faria uma pergunta cabeça ou íntima. E você fez a pergunta íntima. E o homem da mesa pegou o microfone e foi o primeiro a responder. Quando isso aconteceria, gente? Vocês perceberam com uma naturalidade e com domínio. Então, o novo homem está nascendo também e ele pensa, não é isso? É isso! Palmas para ele, auditório! O homem que se sente à vontade com a intimidade? Exato! Não, foi desespero, eu queria sair mais rápido. Isso é para pegar um gancho com o tema da mesa e também com o outro tema da mesa. Eu vou chegar na tua pergunta, mas você vai ver. Que eu não sei se você está sabendo que eu e o Chico a gente combinou um outro tema da mesa, um outro assim paralelo, que eu vou dizer e já vou responder a pergunta numa só. Não, eu nunca entrei nesses aplicativos, mas agora que, infelizmente, eu fiquei viúva e que eu, por acaso, amava o marido, né, que nem sempre acontece, a gente amar a mulher, tem até música do Arnaldo Antunes, né, e a gente agora até faz Instagram para mostrar o quanto a gente ama, faz homenagem, enfim, é uma coisa também pós-moderna, também está na mesma linha de dar direito aos homens também, não só o feminino de amar o amor, mas a todos nós de amarmos o amor, a intimidade, né? Então, infelizmente, perdi um amor, e aí as minhas amigas dizem, e os amigos também, que eu tenho que urgente entrar no Tinder. Eu estou... Gente, se alguém quiser me ajudar, fazer um perfil para mim, me ajudar nessas fotos, nesses questionários, nesses textos, eu estou... talvez considerando. Vamos ver se... Eu nunca entrei, mas no futuro, a minha resposta é bem simples. Quem sabe no futuro? Mas, assim, perder o contato, né? Aí eu fiquei muito tocada com a morte do Antônio Cícero, por 2 motivos. Primeiro, porque é uma figura que eu conhecia, respeitava, lia, e eu acho que foi um dos pensadores do Brasil, de uma forma discreta, né? Mas um cara com muita, assim, uma erudição, alta erudição, uma posição. E o segundo motivo é que ele foi, né, escolher terminar com a vida, e, por acaso, foi no único lugar que isso é possível no mundo hoje, que é um mundo muito curioso, que você pode tantas coisas, né? Você faz né, a liberdade plena de expressão você tem, e você não tem a liberdade de escolher quando você quer sair da vida. Mas aí o Contardo tinha feito um testamento vital, que é um nome técnico, e eu assinei, inclusive, a gente fez reuniões na mesma instituição de Zurique, que chama Dignitas, que permite, que te ajuda a morrer, né? Então, eu fiquei muito tocada por isso, teve muita discussão em casa sobre quando seria o momento, se ir, não ir, qual o limite do câncer, e, né, para o Antônio Cícero, qual o limite do Alzheimer, e essa discussão difícil que é tabu. Aí, porque eu estava movida por isso, e sabia que o Chico tinha uma conexão, eu falei para ele, vamos fazer uma homenagem ao Antônio Cícero na nossa mesa? Ele falou, vamos. Então, a gente também, por isso que eu quis abrir, citando essa figura e dizendo que, eu até fiz um pequeno post, falei a mesma coisa, que a gente está vivendo no 21 a morte dessas figuras
detentoras dessa cultura clássica, né, que sabiam grego, latim, que iam muitos autores, uma pluralidade na filosofia, nas humanas, na poesia, na literatura. E o Contardo era muito isso também. E eu lamento, né? Eu vou citar para fechar um ditado que o Valtinho Salles escreveu quando o Contardo morreu, um ditado africano que, quando algumas pessoas morrem, morre uma biblioteca inteira com elas. É uma biblioteca em chamas. Então, é essa a minha sensação. Eu tive em 21 com o Contardo, eu tive esse ano com Antônio Cícero. Eu acho que uma feira literária é um pouco um movimento de preservação desse incêndio, né? Então, fica aqui minha homenagem a isso. É interessante você falar sobre isso, Maria, porque agora vamos começar a parte de cabeça, né? Manuel Castells dizia que o sentimento que move as redes é a raiva, né? E que elas são redes de indignação. E é engraçado porque ele foi o primeiro a estudar as redes profundamente e via um potencial incrível ali para modificar as estruturas de poder. E depois ele ficou muito chocado com tudo que ele viu. Ele dizia que o grande sentimento é a raiva que prevalece. E a gente acabou de ver como o ódio pode vencer o amor. Então, será que os bons sentimentos, junto com aqueles grumpy cats, aqueles bichinhos fofos, eles tendem a submergir nesse mar de lama que virou areia? Agora vai para mim, né? Então, a cabeça eu começo. Olha, eu diria que são dois afetos básicos que estão na rede, porque são dois afetos humanos primordiais. O primeiro, eu nem diria que é o ódio, eu diria que é o medo. Por quê? Porque a gente é o bichinho, o esquizo paranoide, né? Essa expressão da Melanie Klein, mas vale o Freud também, ou o Lacan. Aliás, eu queria comentar sobre esse texto do Freud. Espera aí, então, vou separar em partes aqui, porque eu sou assim, eu começo pensando uma coisa, daí eu conecto com outra, aí penso outra e abri umas 5 janelas, né? Então, mas a vida é assim, isso não é associação livre. Quem faz análise vai para o divã, é assim que a coisa entra, né? Mas o medo, a gente tem medo. Por quê? Porque o outro é gigante. Do ponto de vista do bebê, o outro ele é super poderoso sempre. E aí você vai... O que é crescer? É você entender que você se enganou nas duas pontas. O outro não é tudo isso. E qualquer apaixonamento é esse luto, necessariamente, né? O outro não é tudo isso que você idealizou, porque você é uma máquina idealizante, e você não é tão pouco, nem você é tão muito, porque ou você é muito pouco ou você é muito, que são as duas defesas que você constrói em relação a esse grande outro imaginário. Não por acaso o Lacan chamou de grande outro, né? Que tem aquela letra maiúscula. Então, a gente tem medo do outro, por isso que ele vai invadir sua praia, e vai invadir sua casa, e vai comer teu cachorro, certo? Ele vai fazer isso com certeza. E talvez até você desconfie que seja meio patético você falar isso, mas isso ativa um medo intestino, né? Gut feelings. Então, você não tem controle. Se até alguém te diz, cara, isso é absurdo, mas você tem a plena convicção, porque você sente isso. E aí, como o outro te assusta e você tem medo, e você fica que nem desenho animado assim, aí você consegue se unir com um bando para destruir. Aí é um outro afeto básico, que é o ódio, certo? Eles estão muito coligados. Então, a gente precisaria escutar o outro, né? Qual que é a saída? Você escutar o outro. É que você não está conseguindo escutar. Se você tem ódio e medo, você não escuta. Mas você deveria pôr ele para falar. A melhor coisa para você se desapaixonar ou curar uma dor de amor é bota o outro para falar. Fica falando, vai viajar com ele, sabe o que você quer? Casa com ele, tem um filho com ele, aí você vai, juro, é rapidinho, bota ele para lavar uma louça, assim, para dividir tarefa da casa, assim, é a realidade, é o exercício do outro, o exercer-se do outro
ele sai de um lugar idealizado, porque no exercício cotidiano da vida, né, gente, assim, beber, comer, fazer pum, sei lá, é todo mundo tão humano, demasiado humano, como diria Nietzsche, né? E o que é o casamento para pegar? É lógico, o par perfeito e o algoritmo nunca vai dar certo, porque eu não sei se a gente se apaixona pela semelhança, se apaixona, sim, ao modelo narcísico e tal, mas não é isso o gozo ali profundão, o fenômeno mais último. Mesmo Lacan, né? O casamento é um casamento de sintomas. Pode ser relação tóxica ou não, mas quase sempre, o que é dar match? Como, né, falou essa mesa, talvez, né, tende a dar match aqui, e a gente ornar a discussão. Por quê? Porque onde eu gozo, né, onde alguma coisa é ponto nevrálgico para mim, também é para você. E se forem em lugares que a gente faz um combinado inconsciente que dá certo, eu adoro bater. Se adora apanhar, nossa, é longevo. É 30 anos de relação. A gente pode até ficar de gato e rato, mas assim, vai dar certo, pode até ser um pouco sádico. Ou a gente conseguiu achar um lugar em que a gente bate e apanha, é só no sexo, ou é só, sei lá, na brincadeirinha, na frente dos amigos. Sabe aqueles casais que ficam um sacaneando o outro na frente dos amigos? Os 95% fazem isso, sabe? Aquela coisa que a gente tem um hábito de ficar tirando uma onda, né, do outro, amigo faz isso, aquele leve bullying. Se você circunscreve o gozo, eu acho que tem mais chance de dar certo e ser menos tóxico. Mas eu diria que isso é o real match. E não é bonito, não é nobre, não é chique. Mas, se você vai ali no divazinho, se você é terapeuta de casal, cara, é interessante. A filosofia tem cara metade verdadeiramente, ou é viagem do Platão? Eu achei curioso você citar o livro do Castells, porque talvez entre toda a bibliografia de ciência ou filosofia política dos últimos 20 anos, esse livro especificamente eu acho que é o que pior envelheceu. Eu vou te dizer por quê. Ele tem um erro conceitual nesse livro. Assim. Antes disso, né? Não sei se vocês, a maioria daqui, acho que se lembra, talvez, assim, quando a internet surgiu nos anos 90, ela fez aparecer um conjunto de discursos otimistas ou utópicos em torno dela. Então, no campo da cultura, havia uma promessa de circulação mais democrática do conhecimento. Foi a época, por exemplo, em que o Lawrence Lessig, que é um professor de Stanford, lançou um livro importante chamado Free Ride, que é o autor da licença Creative Commons. Foi também a época em que começaram a surgir os sites, então piratas, né, de compartilhamento, sobretudo de áudio, que viria a quebrar a indústria fonográfica, né? Mas havia, portanto, na cultura uma utopia de um mundo de mais livre circulação de conhecimento. E, em seguida, quando surgiu a chamada Web 2.0, que hoje é uma coisa antiga, né, mas que então era uma novidade, que era essa WikiWeb, que era a web das tecnologias de participação, né? Houve também uma grande crença em que a participação democratizaria o conhecimento. E, logo em seguida, aí já quase entrando na década de 2010, houve a campanha do Obama, que foi a primeira campanha muito fortemente baseada no Facebook. E a gente sabe que o sistema eleitoral americano, né, eles não têm financiamento público, o financiamento lá eleitoral é todo privado. E é uma verdadeira plutocracia, né? Tem grandes doadores, a gente viu o Elon Musk agora doando, pagando para a gente votar, né? Então, houve ali uma percepção de que, de novo, a internet, pelas suas características constitutivamente mais democráticas, trariam ao campo da política um potencial de emancipação que faria as democracias reverterem
ao seu conceito original na época moderna, que é aquele formulado por Rousseau, que é aquele segundo o qual uma democracia é tanto mais forte quanto mais participativa ela é, né? Pois bem, corta a cena, olha onde que a gente está, né? Nenhuma dessas utopias verdadeiramente se concretizou. E olha que eu nem fui exaustivo aqui nas promessas malfadadas. Então, aliás, Chico, só um microparênteses, quando você falou do Castells, né, anos 90, teve um outro autor, um francês, Pierre Lévy, sim. Não sei se vocês lembram, que eu traduzi um livro com um colega, chamava, olha o título, Conexão Planetária, se eu não estou enganada, mas assim, era essa mítica, para resumir, né, Sim. que a conexão é do planeta, olha o planeta conectado, porque era isso, o planeta está conectado. Está conectado. Quase global, né? ou isso, né, que era pensada antes, lá atrás, antes de ter. O McLuhan, eu acho que chegou mais perto de entender as coisas. Assim. O que eu estou tentando chegar aqui? No caso do Castells, houve um erro conceitual. O principal conceito desse livro é o conceito de autocomunicação. Ele pensou que as redes sociais, no momento da sua emergência, eram ferramentas de autocomunicação e que, portanto, viriam a deslocar o imenso poder político das mídias concentradas nas democracias mundo afora. Porque em vários países, inclusive no Brasil, né, alguns anos atrás, a gente tinha essa expressão no campo da esquerda, existe até hoje, que é o PIG, né, que é o Partido da Imprensa Golpista. A imprensa tradicional ela é muito concentrada e tende a ter um perfil mais liberal conservador. Então, a percepção ali é de que as pessoas se organizando fariam irromper uma força democrática que era impedida de se manifestar por conta de um controle da narrativa social pelas mídias de massa, né? Onde está o erro nesse caso? O erro está em que as redes sociais, elas muito rapidamente, isso quase se confunde com a sua origem, assim, elas deixaram de ser ferramentas de autocomunicação e passaram a funcionar segundo a lógica do que a gente popularmente chama de algoritmo. No jargão técnico, é machine learning, né? que é praticamente inteligência artificial, que são dispositivos que eles vão entendendo como as pessoas... que tipo de conteúdo nas redes faz com que as pessoas tenham respostas, tenham maior engajamento. Ora, a única métrica que interessa essas grandes plataformas é o maior engajamento, porque isso se reflete em maior receita, né? E aí vou chegar à fala da Maria, né? O que esses dispositivos de machine learning perceberam? Que o estímulo a determinados afetos humanos faz com que as pessoas se engajem muito mais nas redes. Quais são esses afetos? Sobretudo afetos de raiva, né? As paixões tristes, segundo certa tradição filosófica, né? Raiva, inveja, ressentimento. E um outro tema que me parece absolutamente indispensável para essa conversa, que é a produção de laços grupais por meio da identificação, que é um tema que a psicanálise estudou muito, inclusive antes da psicanálise, a psicologia, que são as lógicas de grupo, né? Então, eu tenho para mim que vivemos, sobretudo, nesse regime. O grande impacto que as redes sociais produziu nas nossas vidas tem a ver com isso. Assim. Nós vivemos hoje num registro muito mais conflituoso, porque estamos o tempo todo num ambiente em que há um estímulo algorítmico à produção de conflitos e também à identificação por grupos. Qual é o problema de lógica de grupo? Lógica de grupo traz muitos benefícios narcísicos. Assim. É muito bom você estar num quentinho, de qualquer ordem, seja de ordem religiosa, seja de ordem político-partidária, seja um time de futebol, porque você entende o código do seu grupo e basta você reproduzir o código do seu grupo e o seu grupo te recompensa. E o problema é que esse comportamento ele tende a, e já estou terminando aqui, ele tende a
diminuir muito e tornar quase nula a margem de manobra cognitiva que a gente tem para fazer com que o debate público funcione. É isso que está envenenando a experiência política hoje e que está fazendo com que a promessa de aprofundamento das democracias venha saindo um tanto pela culatra, né? As democracias elas estão mais participativas, sim, mas elas estão, em nível global, cada vez mais ameaçadas também. E, em grande parte, na minha leitura, por isso, porque o debate público está completamente disfuncional. As pessoas estão participando do debate público de saída completamente opacas, sem margem cognitiva nenhuma para a sua transformação. Em outras palavras, é o que a gente tem chamado de polarização, né? Uma espécie assim, de força centrífuga social que está empurrando as pessoas umas cada vez mais distantes da outra. Foi uma coreografia, hein? As duas fizeram isso ao mesmo tempo. Fala lá. Já aproveita e já fala, porque eu já tenho umas 4 coisas para falar a partir dali. Enquanto intelectual pública, e depois até puxar um pouco dessa discussão do papel do intelectual público que se expõe nas redes. Né? Se expõe e apanha, né? Falando na tal da polarização, eu acho que eu estou apanhando por hora pouco. Eu acho que não é muito. Então, não, isso até acho... É quase positivo, né, gente? Porque tirar uma onda, tudo bem, mas às vezes bate mesmo, né? E fala essa branca, né? Isso é... Eu tenho alguns pecados capitais, né? Então, assim, mas tudo bem. Estou brincando um pouco, estou ironizando, isso vamos deixar para depois, que é um risco, né? Qualquer exposição, entrou na chuva é para se molhar, foi para a vitrine, você tem que falar tranquilo. Às vezes é bom você ouvir o que vem como crítica, até para você pensar, debater, seria bom, porque eu quero que você discorde de mim em alguma medida, eu quero pensar outra coisa que eu não pensei. Né? Isso é a base da democracia. Então, é isso que eu quero pegar aqui. O que seria... Qual é o ideário moderno do que seria a democracia possível? A premissa é que é feito entre seres pensantes. Essa é a base. Quem é que é ser pensante? O indivíduo. Então, é um indivíduo racional, né? O cogito cartesiano, cogito ergo sum. Então, vai lá, o século XVII, o século XVIII, eu penso. Você pensa outra coisa, você pensa outra coisa. A gente vem aqui na arena pública, confronta, que bom, e aí a gente pode ter uma ideia melhor. E quando a gente faz reunião de equipe, de time, né, e faz brainstorming, é mais ou menos isso. Bota todo mundo para pensar que sai uma ideia melhorzinha, não é? Porque o outro te corrige. O outro, eu gosto dessa ideia. E eu acho que eu sou muito feliz em pedaços da minha vida que eu tenho excelentes células de confronto criativo, vou chamar assim. Essa seria a matriz da democracia, a matriz da modernidade. O que a gente observa, que você pegou bem na unha e que é o Freud? Psicologia das Massas e Análise do Eu. Recomendo vivamente, para mim, a bibliografia básica para o século XXI, com tudo que você pode pôr depois, o Pichon, enfim, tem vários outros autores, o Bion, que estudam psicologia de grupo. É diferente o grupo de uma união de indivíduos. Esse que é o problema. Por quê? Qual é o paradoxo? O que é um grupo? É a dissolução do eu. É a dissolução da individualidade. Você paga. Qual é o preço? Qual é o pedágio que você paga para estar num grupo? Super fofo. A torcidinha de futebol que você falou. Galera, vamos emboscar esses filhos não sei de onde, porque eles emboscaram a gente. Vamos queimar o índio. Vamos votar não sei quem. Vamos fazer... É assim, é a burrice. É a vitória da burrice, da inconsciência, do ódio, da projeção no ideal de eu, que é uma figura paterna idealizada que o líder ocupa. E te faz ser o quê? Um bebê, um infantil que não pensa. É essa a estrutura. O texto é ótimo, não é óbvio. Eu precisaria assim, de um semestre, a gente pode fazer esquema aqui, mas eu fiz um resumão meio violento em 3 minutos. Mas deu para perceber? Indivíduo pensante é uma coisa,
União de indivíduos pensantes é uma coisa diferente, que a gente não sabe ainda o que é, e a gente não inventou, infelizmente. Estou aqui ralando para pensar como fomentar coletivos de pessoas pensantes e que, eventualmente, debatam e se atritem no bem, e a massa, que é um terceiro. Então, quem está no mundo hoje pseudodemocrático? Massinhas em luta, que de vez em quando se juntam e fazem uma maçona, me perdoa agora, do meu ponto de vista, muito infantilizada, muito não pensante, e que me fez chorar esses dias. Assim, estou em crise depressiva, porque eu falo, cara, eu estou gastando o meu latim, estou dando a cara a tapa, estou falando, estou escrevendo. E é assim, isso, nessa magnitude, está tão ruim. Vou cortar os pulsos, te juro. Fiquei deprê. Ontem fiz uma coluna para a Gama e falando mais ou menos isso. Sabe qual é o título? Democracia cansa? A tese básica, o raciocínio era cansa muito. Eu acho que a gente está cansado. O hiato moderno, democrático, pensante, no melhor sentido, não ilusório, está fechando. Isso, infelizmente, é o que eu estou sentindo. Eu estou depressiva. Hoje, ó. Sabadão eu estou mal, mas espero profundamente estar errada. Mas o que eu vi é assim, nossa, eu tenho filho para criar. E ainda por cima é homem, menino. Tá, assim, como é que vai ir para frente na crise da masculinidade, que você nem perguntou, mas é um outro tema. Enfim, eu já ia engatar o último romântico aqui, eu ia engatar o Antônio Cícero, que a gente prometeu, mas eu só vou dar a brecha e você pega a bola, senão eu vou falar muito. Mas o Antônio Cícero, além de O Último Romântico, que é a letra da música com o Lulu, é o último dos kantianos, diria eu, num sentido da filosofia moderna. Realmente, esse cara, que no fim do 18, Kant, vai fazer uma concepção de subjetividade, que é um sujeito livre e autônomo e pensante, a partir dessa autonomia e dessa liberdade. Esse tripé, razão, liberdade, autonomia, está em crise há muito tempo. Na verdade, Freud já foi lá e subverteu isso. É o título do texto do Lacan, aliás. A subversão, né? Kant com Sade. Ele subverte o cogito cartesiano e kantiano, o Freud. Ele vai dizer, não somos tão pensantes nem tão racionais, não somos tão livres, não somos tão autônomos, somos seres inconscientes e pulsionais. Complicou o debate democrático. Freud tem razão. O Freud venceu, e é isso que a gente está vendo. Mas existe o planeta, existe a vida, existem problemas sérios para resolver, e aí? E aí que o ser humano ele é mais freudiano que kantiano? Que Freud estava mais certo que Lacan, se eu posso complicar, pôr fogo no parquinho aqui da mesa. O Chico Totti, ó, né? Tô jogando a bola para o Chico e para o Antônio Cícero, pós-mortem, vai ser representado aqui. Assim, tudo bem que o Freud está certo, mas precisamos ser mais kantianos, precisamos fazer alguma coisa para sobreviver, não? Eu achei lindo você falar o Antônio Cícero, pós-mortem, vai ser representado aqui, e me apontou. Achei mesmo, gente. No dia... Bom, eu não ia falar isso. A morte do Cícero está muito próxima de mim. A chance de eu me emocionar é muito grande. E eu não gosto de me emocionar em público. Assim, eu acho muito constrangedor. Mas eu vou falar algumas coisas, já que a Maria me puxou tanto para esse lugar, desde o início, né, intimidade. A Maria me mandou uma mensagem na manhã em que eu recebi a morte do Antônio Cícero, e eu estava num aeroporto, onde eu iria esperar por 5 ou 6 horas o meu voo, e eu tinha esquecido o meu óculos escuro. Eu viajei sem óculos escuros, aquelas luzes frias, e eu chorava que nem um bezerro desmamado, assim, e hoje... Às vezes as pessoas vêm me abordar porque me veem na televisão, né? E nesse dia todas as pessoas resolveram me abordar, assim. E eu estava completamente desfigurado. Eu olhava para a cara das pessoas e falava assim, vocês não estão vendo que eu estou uma pessoa inabordável hoje? Mas o que eu queria dizer a Maria, que eu não disse a ela nesse dia, algumas coisas eu queria dizer. A primeira é que o Contardo, Maria, foi o único amigo que eu não tive
e que eu tenho um enorme arrependimento de não ter tido. Eu gostaria de ter me aproximado do Contardo, e eu estava ensaiando isso quando ele ficou doente. Não só porque eu era leitor do Contardo, inclusive o Contardo tem um estudo, que é um estudo absolutamente fundamental para essa discussão que, em larga medida, a gente teve aqui sobre lógicas de grupo e tal, que é a tese de doutorado dele, reescrita em parte, né, que é O Grupo e o Mal, onde ele trata da questão de grupo no contexto do evento do nazismo. É um livraço, assim. Mas o Contardo foi muito importante para mim, Maria, porque você disse que apanha pouco. Eu, infelizmente, não posso dizer o mesmo. Eu posso dizer que, como intelectual público, eu sou muito amado, felizmente, continuem assim quem ama, mas os últimos 10 anos, Maria, eu passei por umas 3 ou 4 rodadas dessas que se chamam de cancelamentos. Você vai criando uma crosta, na última eu nem tomei remédio para dormir, mas são dinâmicas assim muito violentas de tentativa de assassinato simbólico, destruição de reputação. É um troço bastante violento, né? A primeira delas aconteceu comigo em 2017, quando eu lancei um livro chamado A Vítima Tem Sempre Razão, que é um livro que eu tenho certeza que, se vocês lerem hoje, vocês perceberão que é um livro muito equilibrado, sóbrio, sem nenhuma vocação polemista, um livro com um claro espírito conciliador, mas em que eu fazia, então, críticas a determinadas premissas e determinados métodos dos, então, emergentes movimentos sociais de minorias, sobretudo o feminismo radical. Bom, foi um enorme massacre, assim. E uma das poucas pessoas que me defenderam publicamente foi o Contardo. Então, isso é uma daquelas coisas assim que não se esquece, né? E eu não tive nunca a oportunidade, não exatamente de agradecer, porque ele não fez isso por mim, ele fez isso porque ele tinha um compromisso moral com essa ideia de indivíduo moderno, democrático, que detesta as concessões que as pessoas fazem, a paixão pela instrumentalização, né? Essa infantilização que a Maria falou, que pode se tornar de uma violência enorme. E que, em grande parte, o mundo em que a gente vive hoje é um mundo em que os ideais do eu das pessoas, as pessoas, elas, em nome de certa ideia moral que fazem de si próprias, achando que estão fazendo bem político, elas estão agindo com uma violência contra indivíduos, contra o espírito crítico da democracia. É preciso que a gente reencontre um lugar aí, viu, gente? A Maria falou agora há pouco também da crise da masculinidade. Isso é um ponto que eu não vou abrir aqui agora, se na conversa a gente quiser abrir. Mas é muito importante que a gente encontre um equilíbrio, por exemplo, entre a manutenção e aprofundamento das reivindicações das mulheres, justíssimas, historicamente justíssimas, mas certa retórica misândrica que está fazendo, por exemplo, com que os homens, a imensa maioria dos homens, se afastem do campo político partidário de esquerda. Isso, no Brasil, não é tão claro, porque a oposição Lula-PT de um lado e o campo da direita de outro não se dá nos mesmos termos que nos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos, assim, a imensa maioria dos homens, e não só homens brancos na sua imensa maioria, né? Mas não vem um lugar para eles no discurso democrata. Isso é uma coisa que tem que ajustar. E dizer isso não deveria tornar a pessoa que o diz um objeto de massacre, que é o que costuma acontecer. Por quê? Porque o debate está estruturado de tal maneira que qualquer pessoa que mexe um pouquinho na economia de gozo do grupo é tornado bode expiatório. O bode expiatório é precisamente essa figura que é expulsa do grupo para que o grupo reafirme os seus laços identitários e goze ainda mais, né? Por último, eu queria só tocar no ponto que a Cris tocou, assim, que é um ponto muito caro para mim, Cris, assim, que é o lugar do intelectual público hoje. Eu vou falar muito rapidamente, assim. Se você estuda o papel do intelectual público no século XX, há livros muito importantes, assim,
Há toda uma bibliografia sobre aquilo que é a grande tentação do intelectual público no século XX. Qual era a tentação do poder de Estado? Então, Julian Bandar, Daniel Pecot, todos pensaram esse problema, né? O intelectual perdia a sua autonomia e, portanto, a sua condição de intelectual propriamente, na medida em que cedia ao poder do Estado. Intelectual é aquele que não adere, viu, gente? Assim, intelectual não pode aderir. Intelectual não pode aderir a nada. A condição de você ser um intelectual é que o seu único compromisso inarredável seja para com aquilo que você considere ser a melhor interpretação da realidade. Só um parênteses aqui. Essa palavra intelectual, só bem pequenininho, né? Ele intelecta o mundo. Intelectare, né, tem a ver com essa inteligência também, que é interligar, é conectar coisas, é você pensar, né? Você gosta de pensar. E gostar de pensar não é um elogio, né? Quando eu falo isso, é um sintoma. Qualquer coisa que você gosta muito e que você faz sem parar, você é meio maníaco por aquilo, é uma pulsão. Então, eu sou insuportável nesse sentido. E muita gente fala para mim, nossa, para, chega, né? Agora é 3h, você pode, né, dar um tempo assim? Então, assim, você fica pensando o tempo todo e conectando coisas o tempo inteiro. E, nossa, me caiu a ficha. Eu sou a rainha do insight. E quando eu tenho um insight bom, vocês não sabem o meu gozo místico, né? Então, assim, então, eu acho que quem tem esse tipo de sintoma gozante tem que ser fiel com aquilo que é o que você viu. É isso só. Você não vai instrumentalizar para nada. O que volta ao Antônio Cícero com as finalidades sem fim, que é o título do livro, com Kant, né? Que é parecido com a arte. Então, a arte e o pensamento, eu diria que eles estão muito próximos, porque eles não têm uma outra finalidade, não tem um fim nessa finalidade. Não é instrumentalizável, ou não deveria ser. Né? Isso é ser fiel ao seu sintoma, quase isso. Perfeito, Maria. Mas, justamente, eu considero que, hoje em dia, esse compromisso, né, como eu estava dizendo, no século XX, esse compromisso ele era ameaçado, digamos assim, pela tentação ao Estado. Hoje em dia, a maior tentação do intelectual do século XXI é o grupo. Não é mais o Estado, é o grupo. Eu fico entre o triste e o indignado quando eu vejo intelectuais públicos cederem ao grupo e, muitas vezes, cederem ao gozo do grupo pela violência. Então, assim, eu considero que um dos deveres do intelectual público contemporâneo é não permitir essa formação de grupo e os seus usos da violência, muitas vezes disfarçados de superioridade moral, etc. Aqui nós estamos homenageando Antônio Cícero e Contardo, que foram dois intelectuais que nunca cederam, seja a outra tentação, né? Nem a do Estado, nem a do grupo. Mantiveram a sua autonomia até o fim. Maria, se quiser, pode falar mais próximo de como foi o fim do Contardo. O fim do Antônio Cícero foi uma coisa absolutamente extraordinária e perturbadora, porque a morte deveria ser aquilo que nos retira toda a potência, toda a autonomia, toda a liberdade. Antônio Cícero morreu filosoficamente num ato de exercício da sua autonomia, da sua liberdade e do seu ateísmo, porque o Antônio Cícero não era militante em nada, a não ser no seu ateísmo. Viva Contardo e Antônio Cícero. Eu acho que da próxima vez a gente tem que ter essa mesa assim umas 3 horas, no mínimo, né? Porque passou muito rápido. Teria assunto, teria. Para fazer, mas eu vou ceder para a plateia, para fazer minhas próprias perguntas. Daqui eu Boa tarde, meu nome é Vitor. Primeiramente, obrigado pela discussão. Eu acho que essa mesa e essa discussão tende, com o passar dos anos agora, tornar-se muito mais necessária.
e a gente entende isso pela questão das redes sociais. Eu tenho 26 anos, eu participo de uma geração, uma das últimas gerações que conheceram o mundo antes das redes sociais, final ali dos anos 90. E a gente conhece esse mundo. Poucas pessoas, os adolescentes que estão nascendo agora, desde os anos 2000, 2006, 2010, não conhecem esse mundo longe das redes sociais. E a discussão aqui hoje ela traz no subtítulo O Amor na Era Virtual, e aqui eu trago esse subtítulo numa das produções contemporâneas mais belas que eu acho que existem, que é um filme argentino, né, dos nossos irmãos do Gustavo Tareto, diretor Gustavo Tareto, Medianeiras, que traz esse subtítulo nesse filme, indico para todo mundo, vai ajudar muito nessa discussão. E um outro autor, o Lipovetsky, o Gaio Lipovetsky, francês, que vai inaugurar o termo hipermodernidade, e partindo dele, e de alguns estudiosos brasileiros que leram Lipovetsky e que acrescentaram, por exemplo, os hiperlinks, né, as hipersociedades, como o André Lemos, eu queria saber de vocês como que se dá para vocês essa hiperexposição e esse exibicionismo a partir das redes sociais contra a nossa privacidade e a nossa intimidade nas redes sociais. Eu digo isso porque a gente está tratando de um tema, tinha até escrito mentiras aqui no título da apresentação, eu fico muito preocupado com as nossas crianças, com essas crianças principalmente que vão nascer, que estão nascendo, que estão crescendo longe dessas, muito perto dessas redes sociais e longe desse mundo mais afetivo. E eu digo isso por quê? Porque mesmo que vocês ou nós não usemos tantos apps, né, os aplicativos ou algumas redes sociais, nós estamos tanto nessa dinâmica digital que nós temos a tendência em nos afastar de habilidades sociais básicas. Por exemplo, uma habilidade básica social é eu chegar na lotérica, num banco e pagar uma conta. Hoje, com essa dinâmica digital, a gente tende a fazer isso de casa. Então, eu queria deixar essa proposta, essa pergunta, eu sei que não é uma resposta certa, né, não tem certo nem errado, mas na percepção de vocês, como vocês enxergam, principalmente para as nossas crianças, para os nossos adolescentes que estão crescendo, essa falta e essa deixa de não mais precisar de certas habilidades sociais, né? E essa questão da privacidade, dessa hiperexposição nas redes sociais. Obrigado pela conversa, pelo diálogo. Por coincidência, minha pergunta era mesmo sobre esse show do eu, dessa hiperexposição. Show do Eu, que, aliás, é um título de um livro de uma argentina também, que é a Paula Sibilha, né? E você citou o Lipovetsky, que também é um cara interessante para pensar isso que é essa diluição da modernidade. Então, pós-modernidade, hipermodernidade, modernidade tardia, a gente está tentando pensar isso, e a gente já está imerso nesse caldo, e esse é um desafio. E a sua pergunta, para mim, ela é vital também, né? Porque, como eu comentei, tem um filho que está aí. Então, para as nossas crianças, né? E eu não sei se todo mundo está vendo, mas eu percebi que aqui temos crianças. Eu só posso deduzir que sejam crianças caras a pessoas aqui do nosso palco. São meus filhos. Eu só posso deduzir isso. Então, isso. temos a família Bosco por aqui nos ouvindo. Então, é do nosso interesse vital, aqui de todo mundo, acho que também daqui, a gente pensar isso, né? E aí eu vou contar uma historica que eu tive uma reunião, de vez em quando tenho essas reuniões, né, com pessoas que me ajudam a fazer algumas coisas, assim, equipe, agência, consultoria e tal. E aí eu tinha uma frase que me chamou muito a atenção, que era assim: é o seguinte, Maria, você está batendo 500 mil no Insta, né? E aí, mas assim, você tem um enorme potencial, é que você não sabe aproveitar muito bem. Se você colocar aqui, se você se mostrar um pouco, você, por exemplo, ao vivo, você ri, você é uma pessoa normal, você é ótima, você é até simpática, gente. E na rede você fica aquela coisa tão distante, você tem que rir mais. Então, o resumo da ópera é: ria mais, ponha mais fotos íntimas, põe da sua casa, do seu filho, tal. E é o seguinte, você tem que estar no TikTok 15 segundos, problema, solução. Você vai bater 1 milhão em 2 meses, te garanto. Faça isso. Gente,
Você entende que isso, acho que tem uma tentação, né, do grupo, e eu acho que tem uma outra tentação, que é uma hipermercantilização. E, claro, tudo bem, aqui é uma coisa, né, a gente vem e faz, não é que a gente ganha fortunas, né? Cá entre nós, às vezes eu faço outros trabalhos, ganha muito mais, e são importantes de serem feitos, porque eu acho bom levar uma concepção de subjetividade moderna para alguns clusters que não teriam oportunidade de eu poder falar. Eu falo a mesma coisa. Não é que eu vou falar, eu sei lá, para alguém que faz tinta, ou faz gato, ou carro, ou livro. Eu vou falar outras coisas. Eu falo isso. Eu acho bom a gente ter essa troca. Acho que a gente não tem que ficar no bunker dramático da academia e não ir para público. Então, isso que eu acho que a gente tem que ir com ética e mantendo a nossa posição, né? Agora, qual que é o grande desafio? Como é que você abre mão do olhar do outro e do amor imaginário do outro? Esse que é o ponto. E aí, eu acho que eu sou abençoada com uma coisa que eu fiz, vou contar uma segunda historinha pessoal, eu fiz uma mesa com Leandro Carnal na FAAP, há alguns anos, trouxe ele para falar. E aí tinha uma aluna, que acho que tinha sido minha aluna de cinema, dava aula no curso de cinema. E aí ela falou, ela é terrível, ela não está nem aí, ela bomba todo mundo, ela é a única professora que ela não está nem aí para a gente, sabia? Ela estava, talvez... Aí eu falei, sabe o que é? Não é que eu não estou nem aí, mas é que eu sou fiel àquilo que a bibliografia... Lipovetsky foi um dos autores que eu dava para eles uma época. Você tem que pensar, você tem que ler e estudar. E você não quer ler, você não quer estudar. Então, se você vai ser picareta, eu vou te dar 0. Eu vou te bombar. Esse é o pacto. Eu tenho que ser honesta com o pacto. Eu sou paga para te fazer sair daqui melhor do que você entrou. Então, não me importa se você me ama ou não. Eu não quero ser amada. Eu quero que você pense. O Carnal, Leandro, pegou o microfone e falou... Ela não quer ser amada. Ela não quer ser amada. Ela é a única mulher no planeta que não quer ser amada. Ele, até hoje, isso já faz uns 10 anos, gente, ele me tira uma onda. Mas sabe o que me ajudou? Porque eu diria isso, para fechar e já responder curto e grosso. A única posição ética possível para qualquer um nas redes, ou para qualquer um que é público, que tem alguma função pensante pública, é você resolver a sua demanda de amor em outro lugar. Só isso. Eu gostei demais dessa frase final, Maria. Eu não poderia concordar mais. Fico feliz por você. A minha situação é muito pior, porque eu quero ser amado e, entretanto... Quando o desejo de ser amado entra em conflito com o meu compromisso com a verdade, prevalece o que eu acredito ser a verdade, e aí eu sofro por não ser amado, mas chegarei lá no seu. Cadê ele? Está aqui. Está de boa, né? Cara, esse tema em relação às crianças é um dos temas mais importantes hoje, sem dúvida alguma, né? Há um conjunto já avassalador de pesquisas assim que são muito alarmantes e que apontam para uma espécie de colapso da saúde mental das crianças e adolescentes por abuso de telas. Talvez o livro mais importante, que saiu recentemente a esse respeito, seja o livro do Jonathan Haidt, que se chama Geração Ansiosa. Como todo livro importante, gerou uma série de controvérsias e tal. Nenhuma das críticas que eu li eu considero que abala o argumento fundamental dele, assim. E, basicamente, ali o que ele aponta é que tem dois grandes fenômenos acontecendo, e que, inclusive, tem um recorte de gênero. Um fenômeno é um aumento exponencial na produção de quadros de ansiedade crônica, né? Atinge mais os meninos. Isso aí não é difícil de entender, né? Isso aí... se a gente pega uma história da produção e consumo culturais de signos, o que a gente vai ver é que, pelo menos nos últimos 100 anos,
o que está acontecendo é a produção e o consumo de signos cada vez mais estimulantes sensorialmente. Então, você pega, sei lá, século XIX, né? Quais eram os signos por excelência do século XIX? Livro, pensa no que é o livro, um objeto inanimado que tem pequenas letras pretas sobre fundo branco que obrigam você, a pessoa que lê, a uma atitude ativa, concentrada, com duração, com foco, com atenção. Corta e joga para o que a gente está vivendo hoje, né? Nesse meio tempo teve cinema, teve televisão, que são etapas de fragmentação da percepção e da produção de signos cada vez mais estimulantes sensorialmente. Hoje você abre um smartphone e qualquer aplicativo, ele é um bombardeio de fragmentação e estimulação sensorial. Nós pegamos um TikTok, por exemplo, da vida, né? Já não tem narrativa, por exemplo, né? Isso é uma coisa tão chocante, cara, que a diferença... Eles vão me odiar por isso, mas aqui atrás de mim estão meus filhos, Yolanda e Lourenço, de 12 e 11 anos, respectivamente. Quando eles tinham 1, 2 anos, eles viam na televisão pequenas narrativas, Peppa Pig da vida, tal, não sei o quê. São narrativas, relativamente curtas, 3, 5 minutos, mas são narrativas, né? A Madalena, que, por sorte, não invadiu o palco ainda, mas está em vias de, que eu acho que está ali em cima. A Madalena, na mesma idade, ela já não conseguia ver essas narrativas curtas. O que era oferecido a ela imediatamente era um nível de fragmentação que é uma corrosão da atenção, da capacidade de concentração, que evidentemente vai levar a quadros de déficit de atenção. Não estou dizendo que TDA é apenas um produto cultural, não estou dizendo isso. O pessoal fica bravo às vezes, não é isso. Mas eu não tenho a menor dúvida que existe uma relação entre corrosão da atenção e o regime de signos que a gente vive, sobretudo por conta dessas novas tecnologias, né? O meu e da Ana, que é a mãe da Madalena, nosso grande esforço pedagógico, civilizatório com ela foi fazê-la ver Peppa Pig. Eu fico rindo hoje das pessoas que falam Peppa Pig. Peppa Pig é civilizatório. Peppa Pig assim, tem começo, meio, fim, narrativo. Os tons são pastéis, entendeu? É uma coisa que é importante para você formar a atenção. A outra coisa alarmante, e aí tem mais a ver com as meninas, sobretudo adolescentes, são os quadros de depressão. E isso aí tem a ver com uma outra tradição filosófica, que é a tradição hegeliana, que pensa a questão do reconhecimento. A premissa é que nós somos seres intersubjetivos por definição. Ou seja, nenhum de nós é capaz de ter uma boa relação, um bom desenvolvimento do seu eu, se não for por meio do reconhecimento do outro. Lacan tem um texto famoso a respeito. Tem toda uma tradição também de filosofia do século XX a respeito. O que está acontecendo hoje? Há algumas décadas atrás, a nossa economia do reconhecimento ela era completamente diferente. Você nascia numa família e, se você tinha uma família saudável do ponto de vista do reconhecimento, ou seja, se você teve uma experiência de se sentir suficientemente amado pelos seus cuidadores, mãe, pai, né? Você tinha uma primeira boa experiência de reconhecimento. E você tem outras instâncias de reconhecimento, que são a sociedade, o reconhecimento dos pares e as formas jurídicas, né? O reconhecimento do Estado. Ok. O que está acontecendo hoje? Essa dinâmica de luta por reconhecimento, né? O reconhecimento do outro, que constitui o nosso eu, que é tão importante, esse processo está se dando largamente no ambiente das redes sociais, que é um ambiente muito mais hostil, porque você não está lidando com amigos, com relações que você criou e que são constitutivamente relações de reconhecimento. Uma relação de amizade é, por definição, uma relação de reconhecimento, né? Você está lidando num ambiente hostil e, como a Maria falou, muito marcado por um show do eu, né? Não sei se foi você ou ela que falou, assim, mas por performances narcísicas, que criam muitas vezes parâmetros comparativos para o eu que são absolutamente frustrantes, né? E isso tem atingido muito as meninas, principalmente meninas adolescentes. Se você pega qualquer gráfico assim, de
diagnóstico de depressão ou de automutilação entre meninas é um troço absolutamente alarmante. Então, a nossa responsabilidade, sobretudo de pais e mães, hoje, é realmente ter um ganho de consciência em relação aos maus afetos que o abuso de redes pode trazer e tentar relativizar o consumo desses signos com outras formas de produção, entre elas o que a gente está fazendo aqui, né? Que é quase uma coisa jurássica, né? O regime de atenção que isso aqui exige, gente. Como é seu nome? Vitor? Eu te dou os parabéns, porque você tecnicamente é geração Z, não é? Não é? Então, geração Z eu achava que não era mais capaz de estar num ambiente como esse, ouvindo isso aqui. Então, eu te dou meus parabéns, Vitor. Vou te dar uma estrelinha aqui. Fechado num lugar, né? 1h30, 90 minutos, né? Eu só vou... Eu sei que tem um microfone aqui, estou consciente, mas só para pegar 2 micro ganchinhos, o Haidt, né? O Jonathan Haidt, psicologia social. Eu tenho fé na fé, não posso nem falar isso, porque não é bem uma questão de fé e seita, mas eu acho que a ciência vai nos ajudar. Então, não é uma fé cega na ciência, mas, para além do monte de blá, blá, blá e de brigas narrativas que operam até cancelamentos e encastelamentos de superioridade moral e tal, a gente precisa ter mais humildade e fazer perguntas para as pessoas, tabular esses dados, debater e falar, bom, vamos fazer o quê? Psicologia social com dados. Isso é o Haidt. E, assim, a psicanálise muitas vezes critica ou a psicologia, ou a neurociência, ou muitas outras coisas, muito mais criticáveis, aliás, né? Mas eu acho que a gente pode abrir um campo uma frente ampla de observar o comportamento, a mente, a sociedade, que seria uma outra ciência ainda a ser inventada, que uniria tudo isso para a gente colocar inputs de vários campos epistemológicos e fazer uma macroepisteme. Então, eu estou quase numa campanha, assim, talvez, excesso de eros, né? Porque eros é conexão, tânatos é divisão, né? Eu estou nessa campanha erótica pró-ciência ampliada, vamos chamar assim, né? Mais ou menos algo assim para chocar assim, ó, os puristas, né, de todos esses campos, que fica quase você defendendo o seu time e assim, gente, aí a gente não vai avançar, né? E uma coisa que eu ia te comentar a partir do teu e que eu não falei tem a ver com o que você levantou bem no fim, assim. Qual o problema básico das redes? Que a gente também não está... Um problemaço de base. Falta o corpo. E a gente é macaco, a gente é primata. Macaco não, desculpa. Primata mesmo, a gente é homo. A gente é o gênero homo, gente. Eu só ando lendo primatologia. Agora eu vou no Sapolsky, no Franz de Waal. Deval é maravilhoso. É maravilhoso e é deprimente ao mesmo tempo, porque você fala, uau! Então, espera aí, todo o nosso blá, 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 toda a nossa linguagem racional e tal, que eu amo, eu sou isso, eu vivo disso, né, na minha vida, é basicamente palavras e eu vendo palavras, né, e penso palavras, enfim. Mas é mínimo. E o cheiro? E o corpo? E a leitura do outro? O shape, a postura? Isso a gente está desaprendendo. Por isso que essa garotada chega no outro e não consegue. E tem dados. Não consegue. Faz muito mais bullying e muito menos sexo. 2 dados que eu poderia te dar, uns 10. Então, assim, a galera não sabe nem o que é o flerte básico, nem o que... Né? E assim, como? Como é que eu vou chegar no outro? Volta para o início, o medo. E a raiva? Aí você tem medo, é óbvio que você tem medo. Você está evoluindo esquemas finíssimos. Quanto neurotransmissor não tem aqui? Quanto hipocampo, o giro do síngalo, tudo que você quiser que tem aqui dentro, para te ajudar a ver o outro, para te ajudar a entrar em contato com, a fazer as pazes, a brigar quando devido. Não sei, a gente está numa... É a neurotização do excesso de palavra vazia. Mas, enfim, desculpa. Enfim, a Maria lançou aqui o programa Por uma Ciência Erótica Ampliada. Eu tenho certeza que agora esse Instagram vai para os milhões. Ai, pronto, agora, gente. Acabou. Pronto. Bom, podemos mais
Parabéns por essa mesa maravilhosa. Só uma palavrinha para o Francisco. A morte do Antônio Cícero foi tão tocante, porque é a representação máxima, pura e genuína, de um desejo legítimo, né? Decidido, no sentido bem amplo aí da psicanálise, tá? Não é? Maria, a minha escolha pela psicanálise há mais de 40 anos foi por causa do seu marido, do Contardo. Então, eu não tive oportunidade de dizer isso a ele, estou dizendo isso a você, porque sempre foi um psicanalista de vanguarda, não é? Mas manteve a pureza freudiana. Tá? Então, quando você traz aqui o mal-estar da cultura, e eu me lembro do Porquê a Guerra também, me faz pensar nisso, que Freud, quando escreveu num momento de desilusão diante da humanidade, né? Desilusão com a própria vida, mas a psicanálise continua apostando na singularidade e na possibilidade de fazer um coletivo sem que isso se transforme em massa. Ok? Vocês acreditam que, diante de tanta polarização, continue vigorando essa máxima psicanalítica? Eu vou primeiro te agradecer, né? Obrigada em nome do Contardo, e obrigada também, Chico, em nome do Contardo. Isso tem acontecido muito comigo. Muita gente, claro, a maioria é outra geração, né? E o Contardo era muito conhecido, né? A coluna da Folha, os livros, é mais um cume letrado, eu diria assim, né? Mas muita gente, inclusive jovem, fala para mim: nossa, eu amava o Contardo, meu pai lia. Aí eu aprendi a ler, eu aprendi a gostar. Então, eu fico muito feliz, né? Porque essa permanência de uma posição, de um conhecimento, a biblioteca fica menos em chambas, né? E, por acaso, dia 19, vai ser a premiação do Jabuti, e o livro do Contardo, O Último Sentido da Vida, foi indicado. Então, assim, eu achei muito bonito também, de novo, essa ideia de permanência, né? E o sentido da vida foi a partir de 3 conferências que ele fez para o Fronteiras do Pensamento. Então, a gente fez mais ou menos juntos, assim como Lupa da Alma, Coisa de Menina, foi um livro que a gente fez juntos e assinou juntos. Lupa da Alma eu fiz e assinei, mas ele era o interlocutor básico e estava lá, e tanto que eu dedico a ele e ao meu filho. E são dois esteios afetivos, e o Contardo uma troca intelectual muito possível. Então, acredito num coletivo pensante, não grupalizado, não massificado, com pequenos atritos. A gente tinha discordâncias, que a gente até fez muita mesa juntos, e a gente até explicitava isso, era bom, era até uma provocação. Então, é possível, sim, esse coletivo, né? Como o Lacan tentou inventar aquela coisa chamada cartel. Lembra que era 4 mais 1? É uma tentativa, eu vou falar francamente, a gente não tem ideia. A família poderia ser esse coletivo. Sabe que eu tive 2 experiências muito positivas. Minha família de origem, éramos 5, meus pais, eu e os 3 filhos. E depois essa agregação, eu, Contardo e meu filho, que era muito divertido. Era muito para viajar, para ver filme, para conversar. Sabe quando tem uma alegria? Então, assim, o que eu estou também buscando desenvolver? Por exemplo, o núcleo clínico. E umas pessoas que a gente discute caso clínico, e a gente vai na... Enfim, são professores convidados de cursos que eu ando fazendo. Então, como você faz um núcleo pequeno de sujeitos? É isso que eu acho que é a dica, é um núcleo de sujeitos, de subjetividades. Só que bobeou, você vira uma massinha, você vira aquela colinha e você se dissolve no outro. Isso pode existir com casal. Não tem? Dupla que é massificada, e que não é o mais interessante. Como fazer nessa ciência erótica, ao mesmo tempo, ela tem Eros, que é liga, e ela tem Thanatos, que é morte, para você ser sempre uma subjetividade individualizada, que pode escutar o outro, construir com o outro, né? Eu me sinto muito contemplado pela resposta da Maria. Eu posso ler um poema do Cícero para... Me preparei. Então, tá.
Esse poema está nesse livro, A Cidade e os Livros. O Antônio Cícero, embora escrevesse poesia há muito tempo, isso tem a ver com a nossa mesa, Maria. Assim, ele demorou muito para publicar um primeiro livro de poemas, ele já tinha uns 50 anos. Inclusive, foi um livro que acabou ganhando um desses prêmios importantes, talvez o Jabuti, que foi o livro Guardar. E ele demorou muito a publicar porque havia uma espécie de lógica de grupo literária que impedia que a poesia dele fosse recebida. Assim. A literatura pode, às vezes, fazer essa massinha, isso é uma massinha muito opressiva também, né? Porque a gente pensa, às vezes, que o saber, o conhecimento são necessariamente emancipatórios. Isso, para a psicanálise, jamais, né? Tem sempre um inconsciente atravessado. Mas, enfim, Cícero foi um poeta público tardio. Esse é o segundo livro dele. E esse é um dos poemas em que o marido dele, de vida inteira, uma das histórias de amor mais bonitas que eu conheço, assim, entre Antônio Cícero e Marcelo Pis. Foram casados, acho que desde sempre. E tem muitos poemas ao Marcelo. Esse é um deles. Se chama Alguns Versos. E diz assim: as letras brancas de alguns versos me espreitam, em pé, do fundo azul de uma tela, atrás da qual luz natural adentra a janela, por onde, ao levantar quase nada o olhar, vejo o sol aberto amarelar as folhas da acácia em alvoroço. Marcelo está para chegar. E, de repente, de fora do presente, pareço apenas lembrar disso tudo, como de algo que não há de retornar jamais, e em lágrimas exulto de sentir falta justamente da tarde que me banha e escorre rumo ao mar sem margens, de cujo fundo veio para ser mundo e se acendeu feito um fósforo, e é tarde.